tempos que haverá homens presunçosos, homens vaidosos, aquele que se acha. É o sinal dos tempos, dias finais, que a palavra de Deus está revelando. Neste momento aqui, queremos assim continuar com a palavra de Deus, meditando na direção da sua palavra. Estamos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 5, meditando no que está dizendo a palavra de Deus. O presunçoso, que não tem interesse, intenção de buscar o Senhor. Só pensa naquilo que diz respeito a si próprio. É o amor de si próprio, que só pensa em si. Não depender de Deus, não depender de Cristo, não depender do Espírito Santo, é se achar que é capaz de não precisar de Deus. Presunçoso, que se acha, se torna independente. Mas mesmo com esse tipo de pensamento vaidoso ou vaidosa, jamais o homem, jamais a mulher vai deixar de ver dentro de si uma necessidade de precisar de Deus. Seja lá em qualquer momento da vida, o homem sempre depende de Deus. E depende porque Deus é o Criador do homem. Foi Deus que o criou. Ele é inferior diante de Deus. E tudo aquilo que é inferior é porque tem um que é maior. Tem um que o fez. Tem um que o fez com a necessidade de depender. Mas, infelizmente, esse sinal, essa recomendação está nos avisando para o final dos tempos, do final dos dias, haverá pessoas desta forma. Que Deus nos guarde, que caia nesse sentido de se achar que não precisa de Deus, de pensar que não precisa de Deus, porque isso é um sinal do final dos tempos. Só quem perdoa é Jesus. Só quem transforma é Jesus. Só quem leva para a eternidade é Jesus. Só quem livra, seja na parte espiritual, seja na parte física, Jesus. Só quem vai adiante, cuidando de cada um, Jesus. Tudo é Deus em Cristo. Então, cair nesta vaidade, para ser vaidoso e só pensar em si mesmo, é cair, é tombar em pensar que não precisa de Deus. O homem, a mulher, quando vive uma vida sem depender de Deus, ele cai nesta armadilha de ser
preguiçoso para viver uma vida à parte, sem buscar o Senhor. E no final dos dias nós estamos vivendo isso. Mas a palavra de Deus diz que vai vir dias que Deus vai enviar na terra fome e sede. E a palavra de Deus diz, não é fome de pão e nem sede de água, mas é fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E não vai ter naqueles dias quem o anuncie, quem o fale da palavra de Deus. Então esses sinais estão dando sequência à volta do Senhor. Mas mesmo assim Deus está tendo de misericórdia. Deus está usando os vasos. Deus está avisando. Deus está se manifestando. Mas imagina naqueles dias que essa manifestação, através do Espírito Santo, em cientizar, em avisar, não vai estar presente neste mundo. Então, se eu fosse você, fazia um exame de consciência. Como é que está a sua vida? Eu sei como estou diante de Deus. Eu sei como estou vivendo diante do Senhor. E você, como está vivendo? Será que você está que nem essas pessoas aqui que está falando, revelando a palavra de Deus no capítulo 3, do versículo 1 até o 5 de 2 Timóteo? Se você tiver desse jeito, peça misericórdia a Deus, enquanto é tempo. Enquanto Deus tem de misericórdia. Porque quem tiver vivendo uma vida desse jeito aqui, está servindo de alerta. Porque a palavra de Deus está falando a impiedade dos últimos dias. A impiedade, quer dizer, dos últimos dias, é um sinal para todas as nações da volta de Jesus. Ainda que você caçoe, faça forma de caçoar, de zombar, mas não vai deixar de ser um sinal da parte de Deus. E quando alguém pensar que Jesus virá, Jesus já tem vindo. Vai ser desta forma. O Espírito Santo está avisando a toda a raça humana. Aqueles que for dando crédito vão se chegando a Deus em Cristo e Deus vai transformando. Aqueles que for zombando vai aguardando para ser pegado de surpresa. Quando menos pensar que Cristo virá, ele já tem vindo e levado a sua igreja. Vai ser assim, vai ser desta forma. Por isso que o Espírito Santo ele sempre avisa para que a pessoa venha despertar. Quando o Espírito Santo tomou o vaso dele, disse: nos últimos dias haverá esses homens, como está revelando aqui, homens vazios de Deus, homens que não têm temor a Deus, homens que não têm referência a Deus, homens que não levam as coisas de Deus a sério. E eles vão estar como um sinal para toda a humanidade, para saber que Jesus avisou que vai acontecer como está acontecendo nos nossos dias, esses sinais por toda a terra. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando, nos orientando dentro da sua palavra. Continuaremos nas próximas, se assim Deus nos permitir, em nome de